Amém. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15. Lucas, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Lucas 14, versículo 15. Se eu fosse no supermercado e comprasse nesse supermercado o que tem de melhor, o que tiver de melhor no supermercado, eu compraria e faria um grande almoço para você. Ou seja, eu gastei meu tempo, eu gastei meu recurso financeiro, eu me dispus para querer te agradar, fazer um almoço em sua homenagem, e de repente você falasse bem assim para mim: olha, sabe o que é? Eu não estou afim de ir. Ou então você dissesse para mim: sabe o que é? Hoje não dá para eu ir. Ou você inventasse qualquer uma desculpa. Como é que você acha que eu me sentiria? Ou se fosse você que tivesse feito todo esse desprendimento, como é que você se sentiria se você planejasse um almoço para uma pessoa que você gosta, que você ama, gastasse seu tempo, desse seu melhor, gastasse seu dinheiro e essa pessoa fizesse pouco caso do que você fez para ela? Como é que você se sentiria? Pense. Pense. Em Lucas 14, versículo 15, diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a um começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Amém. Vamos fazer uma oração ainda mais. Senhor Deus, Tu és santo, poderoso, e diante da Tua palavra queremos inclinar os nossos corações, os nossos ouvidos, para que ouçamos, entendamos e apliquemos a Tua palavra às nossas vidas. Mais do que a literatura, mais do que a letra, queremos, Senhor, a revelação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso ouvido possa estar atento, que estejamos nesse momento em sintonia ao coração do Pai, ligados na Tua presença, para que ouçamos e realmente essa palavra gere mudança, transformação, e ela cumpra o papel pelo qual o Senhor determinou nesse dia, nessa hora. Fale aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei quanto a você, mas se eu desprendesse meu tempo, meu recurso financeiro, se eu desprendesse a minha vida em querer fazer algo que pudesse te agradar,
e você desprezasse o que havia sido feito ou o que foi feito, com certeza o teu coração, o teu sentimento não seria diferente do meu e da parábola que foi dita desse Senhor. A palavra diz que aquele Senhor se indignou, porque desprezaram o convite. Pensa no que você mais gosta, em comida, em alimento. Aquele bife à milanesa, sabe, parmegiana, com aquele queijinho derretido, aquele sugo ali borbulhando. Aí de repente eu faço isso que você quer, que você gosta, e você simplesmente esnoba, faz pouco caso do que está sendo te oferecido. Sabe, queridos, não diferente nos dias de hoje, o Senhor tem preparado para as nossas vidas momentos de alimentação espiritual, momentos de saciedade espiritual, momentos em que Ele quer nos agradar, não porque Ele quer nos comprar, não porque Ele quer simplesmente nos bajular para ter algo em troca, porque o Deus não precisa disso, mas simplesmente Ele quer agradar o nosso coração. Deus tem preparado esses momentos para as nossas vidas, em querer te agradecer, em querer te agradar, em querer te deixar alegre, satisfeito. E simplesmente, como a parábola que foi lida, nós desprezamos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E o interessante é que o desprezo que temos pelo que Deus preparou, ele acaba sendo associado, ou ele acaba sendo refletido também em Deus. Quando começamos a desprezar o que Deus tem oferecido, o passo seguinte é desprezar também a Deus. E então, assim como aqueles homens, nós temos desculpas para justificar ou tentar justificar o desprezo. A Bíblia diz que, ao oferecer o convite, um disse: olha, eu acabei de comprar uma terra, um campo, e eu preciso utilizar esse campo primeiro. Outro disse: olha, eu acabei de comprar juntas de bois e preciso usar esses bois primeiro. Outro disse: olha, acabei de me casar e eu preciso experimentar o que é casamento primeiro. Qual tem sido a sua desculpa, querido, para não estar nas coisas de Deus? Qual tem sido a sua desculpa para não estar no ambiente que Deus tem preparado para você? Qual tem sido a sua justificativa para enganar a si mesmo pelas recusas que você tem feito? Você acha mesmo que aquelas desculpas enganaram aquele Senhor? Não, querido. Aquelas desculpas não enganaram aquele Senhor. Da mesma forma que as suas desculpas, as suas justificativas, por mais embasadas que elas sejam, por mais justas que talvez elas pareçam, elas não enganam a Deus.
Você pode enganar o homem, você pode tentar ludibriar, mas a Deus você não pode enganar, querido. E o interessante é que aqueles homens, eles não eram homens famintos, miseráveis, homens que precisassem de um banquete. Aqueles homens eram homens de posses. Ninguém compra campo se não tiver dinheiro. Naquele tempo ninguém comprava junta de bois se não tivesse dinheiro. Até mesmo casar, querido. Ninguém casaria se não tivesse um pouquinho de recurso, porque tinha os dotes para serem pagos. Sabe o que isso me ensina? Que essas categorias de cristão de hoje não são diferentes da categoria daqueles cristãos daquele tempo. Hoje você tem posses, querido. E eu não estou falando de posses materiais financeiras. Mas estou falando que hoje você tem recursos de se alimentar em Deus. Hoje você está, cheio de recursos onde você pode se abastecer de Deus. Mídias, palavras, áudios, pregações, a própria palavra de Deus. E por nós estarmos muitas vezes cheios desses recursos, nós desprezamos momentos preparados por Deus, porque sabemos se perder aquele momento, eu posso correr atrás desse prejuízo, achando eu, e buscar uma outra forma de se alimentar em Deus. Para aqueles homens era só mais um banquete, era só mais um alimento, algo que talvez eles estavam acostumados a ter e a viver. Mas para o Senhor que fez tudo aquilo, era algo especial. Porque Deus tinha preparado algo especial. Então fala para a pessoa do teu lado. Não importa que você pense que é o mesmo alimento, que é a mesma palavra, que é o mesmo texto, que é o mesmo tipo de culto, que é o mesmo tipo de liturgia. Deus, a cada instante, em momentos diferentes, prepara algo especial a cada instante para a sua vida. Você entende isso, querido? Pode ser todo domingo, pode ser toda uma sexta, todo um sábado, todo um segundo. Pode ser aquele momento que você já sabe, poxa, agora vai orar, agora vai cantar, agora vai fazer. Não importa, querido, o ritual humano. O importante é quem está preparando. E nesse caso, é o Senhor. Glória a Deus. Não importa se você vai ser edificado no momento do louvor, no momento da palavra, no momento de semeadura, no momento que você estiver orando sozinho. Deus, quando Ele prepara banquetes para as nossas vidas, querido, é algo especial e algo com um propósito. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos desprezar esses momentos que Deus prepara para as nossas vidas. Olha o que diz em Lucas capítulo 17 acerca dessas coisas. Lucas 17, versículo 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, não sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim também o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por essa geração.
como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia que a gente estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegar. Da mesma forma, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrá-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Então lhe perguntaram: onde o Senhor? E ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Queridos, o convite daquele Senhor para o banquete, comparando ao texto de Lucas 17, e comparando ao tempo de Noé, assim como no tempo de Ló, é diferente do dia de hoje? Nada. Hoje os homens comem, bebem, se dão em casamento, compram, vendem e fazem tudo por si. Fazem tudo por si. O convite do Senhor falou: olha, eu estou te chamando para um banquete. Eu não quero saber se você tem posse, eu não quero saber se você tem campo, eu não quero saber se você tem casamento, se você tem filhos, se você tem bois. Eu não quero saber se seu carro é uma BMW. Eu não quero saber se você mora num triplex. Eu não quero saber se você acabou de comprar um home theater. Não quero saber se você acabou de comprar uma televisão de última geração. Deus está te convidando. Independente do que você tenha, independente do que você queira, Deus está te convidando para se assentar junto a Ele. Aleluia. E experimentar algo diferente. Amém, Senhor. A igreja de hoje precisa se sentar à mesa e parar de querer labrar o campo, parar de querer comprar bois, parar de querer se envolver somente nas suas coisas. A igreja de hoje precisa sentar à mesa para ouvir Cristo. Queridos, a igreja de hoje tem visto Cristo, mas no campo. A igreja de hoje tem visto Cristo, mas junto dos bois. A igreja de hoje tem visto Cristo, mas junto do casamento. É Cristo lá sentado à mesa, no banquete, esperando. E a igreja, ou com os bois, ou no campo, ou envolvido no seu casamento, com a sua família, somente com as suas coisas. Queridos, não se perca no caminho. Não perca a direção de Deus. A Bíblia nos conta a história de um homem muito interessante, chamado Demas. Quem já ouviu falar de Demas na Bíblia? A Bíblia diz algo importante. Abra comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Você vai encontrar poucos textos falando desse homem, mas é importante o testemunho dele, porque ele traz sobre as nossas vidas uma reflexão, se não tem sido Demas. Traz um reflexo se realmente Demas somos nós ou não nos dias de hoje.
Em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 10, diz assim, Paulo falando, tá? A segunda carta a Timóteo. Porque Demas me abandonou. Agora, por que Demas abandonou a Paulo? Diz assim, amando o presente século e foi para Tessalônica. Querido, quem foi Demas? Demas foi um companheiro importante de Paulo nas missões de Paulo. Demas foi uma pessoa que fazia a obra de Deus. Demas era uma pessoa que tinha convicção do que queria, do seu chamado, da sua fé. Demas foi uma pessoa ativa na igreja. Ele era uma pessoa ativa ministerialmente. Paulo não deixava andar com qualquer um, não. Paulo não andava com qualquer pessoa, querido. Paulo só andava com pessoas que acrescentavam e ajudavam ele na fé. Que acrescentavam ministerialmente, que realmente trazia sobre ele algum benefício, no sentido de não perder tempo, porque ele não queria nada. Então Demas não era qualquer pessoa. Demas era uma pessoa importante. Mas a Bíblia diz que estando Paulo fazendo a obra de Deus, Demas abandonou, e a Bíblia diz que ele abandonou porque amou muito mais as coisas deste mundo do que aquilo que ele estava fazendo. Escute, querido. Abra bem teus ouvidos e o teu coração. Demas não é diferente de você. Demas não é diferente da minha pessoa. Muitos de nós, andando no caminho de Deus, nos envolvemos nas coisas de Deus, fazemos a obra de Deus, nos envolvemos de tal forma de nos doarmos. Mas tem certo momento na nossa vida, chega a certo ponto, se você não tomar cuidado, as coisas deste mundo vão te atrair mais do que as coisas de Deus. O perigo da graça é justamente esse, querido. Você deixar que a tua carne invalide a graça no sentido de dar vazão ao que você quer. Demas era um homem que não tinha medo do perigo. Eram situações delicadas, ele estava ali com Paulo. Era um homem que expunha realmente o seu desejo por Deus e para as coisas de Deus. Ele foi uma pessoa fervorosa, foi uma pessoa que se dedicava, foi uma pessoa que, se fosse no dia de hoje, era o primeiro a chegar na casa de Deus e o último a sair. Era a pessoa que estava ali sempre pronto para varrer no chão, assim também como pregar num púlpito. Era uma pessoa que não media esforço para evangelizar. Era uma pessoa que não se importava com a sua vida, porque para ele era mais importante Deus. Mas teve um momento que Demas se cansou. Teve um momento que Demas desistiu. A pergunta que nós fazemos é por que nos tornamos Demas? Por que em algum momento da nossa vida cristã, ou pensamos já como Demas, ou já fomos em algum momento Demas? Desistimos, cansamos, paramos, abrimos mão e falamos, olha, segue o barco aí porque eu estou indo para outro rumo. Por que nos tornamos Demas, querido? É porque Deus não mais atua? Mentira. É porque Deus não mais fala? Mentira.
É porque a palavra não mais toca? Mentira. É porque você já não sente Deus? Mentira. Assim como na parábola que acabamos de ver dos convidados, não é o Senhor que não te convida mais. Não é o Senhor que deixou de preparar o banquete. O fato é que os bois se tornaram mais importantes, o campo se tornou mais importante, o casamento se tornou mais importante. Então, assim como Demas, simplesmente amamos mais a este século do que a Deus. Nós conversamos lá em casa sobre lei e graça, o perigo da graça. Olha, cuidado, que é uma linha muito fina entre dar vazão à carne e viver a graça. Cuidado. Queridos, nós temos que ter cuidado e maturidade para saber que a graça, ela não é uma carta de alforria que permite nos fazer tudo. Não. A graça é uma carta de alforria que diz que se eu errar, pecar, eu não terei o jugo severo da lei, mas eu terei a graça e o amor de Deus para me perdoar e me levantar de novo. Muitas das vezes as pessoas pervertem, adulteram a graça, dizendo, não, se eu estou na graça, se eu vivo nesse momento, se existe perdão, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, porque eu estou debaixo da graça. Querido, a graça, ela não é uma carta que nos permite fazer tudo. A graça é uma carta que nos diz, olha, se você errar, você tem um advogado junto ao Pai. A graça não pode ser uma justificativa para o meu erro. A graça é, se eu errar, eu tenho a convicção que eu sou perdoado. Eu não posso usar, querido, dessa carta, dessa graça, para fazer o que eu quero. O outro texto, você não precisa ler, eu também não vou ler. Está em Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Você vai ver falando também de Demas. Você vai ver que ele é um homem assíduo. Ele era um homem que estava junto. Se você olhar o texto anterior de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 9, diz assim o Paulo falando, olha, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo poderia dizer, olha, o meu propósito está no fim, eu já estou indo. Mas e quanto a Demas? Será que Deus não estaria levantando Demas para dar continuidade àquilo? Será que Demas não foi um dos escolhidos para dar continuidade à carreira de Paulo? Será que você não tem sido levantado para dar continuidade à carreira desse ministério? E Paulo diz no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Falando para Timóteo. Ó, vem logo, Timóteo. Eu preciso de você aqui. Fala para o teu irmão. Deus não precisa de você aqui. Porque Ele é Deus. Mas Deus te quer aqui. É diferente. Queridos, Demas se foi.
Então a Bíblia diz que o Evangelho cessou de ser pregado pelo mundo porque Demas foi embora. Não, querido. Deus queria muito Demas, mas Demas não queria mais as coisas de Deus. Então tem que levantar Timóteo, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico. Querido, Deus teve que levantar outros. Eu não estou falando de uma substituição porque nós somos descartáveis. Não, querido. Nós somos únicos para Deus. Mas eu quero te dizer que não é desistindo de Deus, das coisas dele, que você vai chamar a atenção de Deus. Queridos, a obra de Deus ela vai dar continuidade, independente de quem esteja à frente. Independente de você, independente da minha vida. Deus não vai cessar a obra dele. Mas é muito triste ver que Deus investiu em você, Deus te deu o Espírito dele, Deus te deu os dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu um ministério, Deus te deu recursos, Deus te deu um chamado, Deus te deu unção, Deus te deu um aprimoramento e simplesmente você desiste. Por quê? Porque amou muito mais este século. Querido, este século é muito atrativo. Não é? É, querido, esse século é muito atrativo. Eu acho que nunca foi tão atrativo no mundo como é neste século. Querido, nós temos redes sociais, nós temos internet, você tem, sabe, muitas coisas que podem te distrair. Naquele tempo não tinha tudo isso não, querido. Talvez no máximo uma taberna, no máximo, sabe, um monte para pular e cair no mar, um jump improvisado com corda, dançarinas. Hoje nós temos infinitos recursos, então nós temos infinitas atrações. Mas, querido, escute o que eu vou te falar. Abra bem teu ouvido, teu coração. Se Satanás tem se preocupado em bombardear nossas vidas com atrações, é porque ele sabe que mais perto está a vinda do Senhor. Amém. Cada vez mais próximo, querido, a sua volta. E eu não quero, querido, dizer que os cantores seculares do mundo são mensageiros do cão, Satanás. Não, seria, sabe, leviandade, seria religiosidade, legalismo demais em eu falar essas coisas. Mas eu quero dizer que essas coisas se levantam no mundo, primeiro, para ancorar quem já está no mundo, deixar eles fixos no mundo, e quem sabe, atrair alguns filhos de Deus. Então não importa se é o Wesley safadinho, safadão, não importa se é não sei o que, beluco, não importa, sabe, querido, se é uma nova dupla sertaneja, não importa, querido, se é uma nova modinha. O intuito disso, querido, é atrair Demas. Olha para a cara do teu irmão e vê se ele tem cara de Demas. Olhou bem nos olhos dele, ele tem cara de Demas, irmão? Fala assim para ele: olha, irmão, se você tem sido atraído, amado,
as coisas deste século, não estou falando para deixar de amar, mas estou te falando para você amar mais a Deus do que as coisas do século. Volta comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Quando o convite foi feito e as pessoas recusaram, deram suas desculpas, o Senhor mandou o servo fazer algo. Falou, olha, versículo de número 21. O dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e baixo da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os... Engraçado, por que pediu pobre, pediu aleijado, pediu cego, pediu manco? Querido, fazendo uma analogia, sendo análogo a essas 4 classes, pobres, aleijados, cegos e mancos, eu entendo que a mesa de Deus ela tem que ser composta por essas pessoas. Quem são os pobres? As pessoas carentes, necessitadas, pessoas sem condição. E não estou falando isso financeiramente. Mas a mesa do Senhor tem que ser compostas de pessoas que são necessitadas, queiram estar junto ao Senhor. São as pessoas que reconhecem que não são nada, não tem nada. Pode possuir tudo, mas elas têm a convicção que elas não têm nada. Por quê? Porque sabe que muito mais rico é a presença de Deus do que os bens que elas possuem. Aleluia. E eu vejo também a classe dos aleijados. Quem são os aleijados? As pessoas que não conseguem andar, querido. Eu entendo que a mesa do Senhor tem que ser composta de pessoas que saibam que nas suas próprias pernas, nas suas próprias forças, elas não podem andar, não podem ir longe. Mas, querido, pelas pernas do Espírito Santo, andando em Deus, elas sabem que não tem limites para elas chegarem a Deus. Eu entendo que a mesa precisa ser composta de cegos, pessoas que não têm, visão, direção, elas estão na escuridão. Mas elas sabem que a palavra de Deus são luzes para o caminho dela. O salmista diz, luz para o meu caminho é a tua palavra. Sabe, querido? A mesa precisa ser composta de pobres, pessoas necessitadas da presença de Deus, que queiram a presença. Você deve ser composta de aleijados, pessoas que sabem que não conseguem andar sem Deus. São compostas de cegos, pessoas que precisam da direção de Deus, da luz da palavra de Deus para andarem. E são pessoas também compostas também de pessoas que são mancas. O que é isso? Manca é uma pessoa que tem dificuldade para andar. É uma pessoa que cansa mais rápido. Querido, a mesa de Deus, ela não foi composta para pessoas sãs. A mesa de Deus foi estabelecida para a minha vida e para a sua vida, pessoas doentes. Pessoas que sabem que carecem de Deus. Pessoas que sabem que, sem Deus elas não conseguem andar. Sem Deus elas não conseguem ir muito longe, porque cansa rápido. A mesa de Deus não é feita para pessoas sãs. O reino de Deus não é feito para pessoas sãs. A Bíblia diz que Deus não veio chamar o são, porque o são não precisa de médico. Deus veio chamar os pecadores, os enfermos, aqueles que sabem, têm convicção que precisam de Deus nas suas vidas. E essa mesa, querido, foi preparada para a minha vida e para a sua vida. Pessoas que estão sem direção, pessoas que não sabem para onde rumo vão das suas vidas, pessoas que estão com dificuldade de andar, pessoas que não sabem
são necessitadas da glória e da graça de Deus, pessoas que não conseguem, sabe, ir longe, se não for por Deus e por meio de Deus, querido. É esse tipo de pessoa que Deus está esperando na mesa. É esse tipo de pessoa que Deus está esperando na sua casa. É esse tipo de convite que Deus estende, querido. Não é para os sãos. Porque os sãos, querido, quer desfrutar é do boi, é do campo, é do casamento. Está preocupado é com a corrida que vai acontecer de Fórmula 1 daqui a 2 minutos. Está preocupado é com o jogo de futebol que vai acontecer daqui a um instante. Está preocupado é com o que vai comer daqui meia hora. É com o jantarzão, é com o almoção, é com o churrascão. É com o clube que está com um sol maravilhoso nesse instante. Pessoas que estão amando mais este século. Tudo isso é importante. Deus não quer que você seja uma pessoa obstinada, que, sabe, não desfrute das coisas dessa vida. Mas as coisas dessa vida não podem ser mais pesadas, não podem falar mais alto do que o banquete que Deus prepara para as nossas vidas. Aleluia. Glórias ao Senhor. É esse despertar que Deus quer que você tenha. É esse despertar. Deus não quer que você chegue ao extremo de Demas. Porque quem desiste do banquete, desiste uma vez, desiste outra vez, desiste 3, 4, daqui um pouco, desiste de Deus. Você entende isso, querido? Amém. Então fala para a pessoa, não chegue ao cúmulo de se tornar Demas. Verso 22, disse o servo ao seu senhor ainda, disse o servo ao senhor, olha, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda tem lugar. Verso 23. Então disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e válados e força-os a entrar para a minha casa, para que se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. Sabe, querido, a igreja ela é cheia de pobres, de aleijados, de cegos, de mancos espiritualmente. A igreja não é constituída de pessoas perfeitas, pelo contrário. São de pessoas que reconhecem que são imperfeitas e reconhecem que precisam de Deus para serem aperfeiçoadas. Amém, Jesus. Mas só que ainda tem lugares na igreja. Tem lugares para mais aleijados, mais cegos, mais mancos, mais pobres. E nós precisamos convidar essas pessoas para também sentar a este banquete. Glória a Deus. Que da mesma forma que Deus te ama, Deus ama também o outro cego, o outro manco, o outro coxo e o outro pobre. Aleluia. Nós precisamos encher essa mesa. E eu não estou falando, querido, de inchar a igreja, para dizer que temos tantos membros, somos homens e mulheres que pertencemos ao ministério, que é um ministério expressivo porque tem tantas pessoas na igreja. Não, querido. A mesa já está pronta. Independente se vai ter 10 ou 10 milhões, ela já está pronta. O que Deus quer é que tenhamos mais convidados sentados nessa mesa. Por quê, querido? Porque o convite foi feito para todos. Aleluia. Pastor, mas não vai faltar? Não, querido. O Senhor é o mesmo Deus que fez o milagre do cesto. Quanto mais pessoa tiver, mais milagre vai ter. Glória a Deus. Mais multiplicação vai ter. Aleluia. Mais pães e peixes vão ter. Deus não é Deus de escassez, querido. Deus é Deus de multiplicação. Aleluia. Deus é Deus que quando sentamos à mesa, Ele nos alimenta e alimenta para sobejar. Foi assim em todos os milagres. Querido, eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé.